Queria começar por dar as boas noites a todos, as boas-vindas e saudar especialmente os nossos dois convidados de hoje, que são, como sabem, o Padre Pedro Quintela, pároco da Igreja do Monte da Caparica e também presidente da Associação Val da Acor, e o Tiago Cavaco, que é pastor da Igreja Batista da Lapa. Queria agradecer, em nome de todos nós, em nome do nosso movimento, agradecer a ambos a disponibilidade e a generosidade por aceitarem roubar esta hora e meia, ao vosso tempo sempre tão ocupado e tão intenso, como bem sabemos, para se encontrarem aqui connosco e nos ajudarem a todos a refletir sobre este tempo vertiginoso. Esta expressão de tempo vertiginoso é o subtítulo do livro que aqui nos traz, que é o livro escrito pelo Padre Julián Carrón, intitulado O Despertar do Humano. O Padre Julián Carrón, atual responsável do movimento Comunhão e Libertação, e é um livro que tem constituído para muitos de nós uma grande oportunidade de diálogo. Temos feito, quer dizer, dentro e fora de Portugal, tem havido vários encontros deste tipo e de reflexão sobre esta situação em que, no fundo, todos fomos lançados quase de um dia para o outro. A situação da atual pandemia, que podemos dizer nos encontrou bastante desprevenidos e bastante impreparados. E aqui não uso a palavra tanto do ponto de vista técnico ou científico ou até psicológico, mas sobretudo impreparados existencialmente, ou seja, bastante vítimas de uma certa fragilidade existencial que marca o nosso tempo e, portanto, de algum modo também nos marca a todos nós. E por isso trata-se aqui de este livro, o que ele faz, não é? Daquilo que propõe é uma leitura que tenha uma grande incidência atual, é muito oportuna, é muito provocadora e desafia-nos de facto a ir mais a fundo neste juízo sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa própria vida. E portanto as perguntas que vamos colocar aqui ao Tiago Cavaco e ao Padre Pedro Quintela têm este objetivo, não é? De nos ajudar a aprofundar a leitura que muitos já fizemos, que outros não terão feito ainda do livro, mas que todos gostaríamos de entrar mais a fundo, gostaríamos de entrar mais a fundo nestas questões, gostaríamos de levar o nosso próprio eu também mais a sério, não é? Viver a nossa vida de uma maneira mais verdadeira e, portanto, também mais bela. E assim vou tentar fazer, a partir de duas perguntas que colocarei a ambos e depois ir perguntando mais algumas coisas à medida que a nossa conversa se for desenrolando, pedindo a cada um que nas suas respostas não se estenda demasiadamente, só para que possamos ter aqui um diálogo mais dinâmico. E partia então desta questão que está radicada numa das frases que podemos encontrar no livro e que é esta frase que diz assim: que aconteceu, portanto, esta questão desta súbita epidemia ou pandemia, isto que aconteceu despertou a nossa atenção, pondo em marcha a nossa razão. E eu partia desta pergunta para questionar os nossos dois convidados sobre este facto, ou seja, como é que esta espécie de imposição de uma circunstância inesperada e não desejada à partida por nenhum de nós pôde contribuir para um alargar da nossa própria razão, particularmente tendo em conta o facto de que estamos numa época que, como sabemos, não está muito treinada a um uso da razão, a um uso sistemático da razão, não é? Vivemos uma época, talvez, sem querer entrar em grandes simplificações, mas um bocadinho tendente a ir pelo caminho mais emocional, mais subjetivo, e temos uma certa dificuldade de encarar as coisas de um ponto de vista racional. Portanto, este ambiente, que de algum modo nos afeta a todos, interfere na nossa reação, ou interferiu e continua a interferir
a este facto. E, portanto, começava por aqui com esta pergunta, começava o Padre Pedro, se pudesse começar por nos ajudar sobre isto, sobre como é que a nossa razão realmente pode ser posta em marcha com estes factos. Boas noites a quem nos ouve, boa noite também a quem me convidou, antes também à Rosarinho que está a moderar à mesa, também ao meu interlocutor, o pastor Tiago Cavaco. Não frequento muito a sua música, mas beneficio da sua presença, do seu comentário à Palavra de Deus, da sua presença de fé, na revista Ler, nos sermões sobre a preguiça, na meditação do Evangelho de Marcos, que ainda está por concluir, e talvez também sobre já o livro que li sobre a evangelização da cidade, que é uma bela página de exortação, de dizer da fé nestes tempos. Bom, a razão, nós habituámos-nos a falar de crises da fé, que se formos sérios com as palavras, percebemos que são sobretudo crises da razão, não é? Portanto, muitas vezes quando uma pessoa me diz que não tem fé, o que me parece ouvir é que não tem razão nem procura tê-lo. A Rosarinho fez referência a uma maneira de nos dedicarmos à razão, de ir à procura sobretudo de emoções que confirmem escolhas, de emoções que confirmem. Portanto, a razão é posterior à emoção e, portanto, e o que a razão disser que não venha de acordo com a emoção é repudiado. Mas também uma utilização da razão, uma utilização da razão que é necessária, que vá além das questões utilitárias, das questões técnicas, da tecnologia, em que os homens contemporâneos são muito abundantes. Aqui há uns tempos estive com um português das minhas bandas, que vive nos Estados Unidos e trabalha numa agência americana de segurança, e perguntei-lhe qualquer coisa como isto: mas tu vais à missa? E ele respondeu: Sr. Padre, eu tenho 7 computadores em casa. Portanto, a ideia de que a utilização da razão para essas tarefas altamente técnicas e complexas dispensava o uso da razão para que Deus nos deu. Deus não nos deu a inteligência para a complexidade, Deus deu-nos a inteligência para podermos perceber o que é verdade. Ora bem, o desmanchar de seguranças que a pandemia trouxe consigo, portanto, o fragmentar de uma cristalização de um uso da razão para ter soluções, penso que exatamente obriga-nos, uma vez que a busca intensa de soluções através da razão, esta colocação da razão perante uma muralha que é de não conseguir ter soluções técnicas para esta questão, penso que exatamente então faz-nos colocar outras perguntas. Há uma afirmação simples, segundo a qual quando temos respostas e nós pensávamos que tínhamos todas as respostas técnicas, eis que se nos mudam as perguntas e, portanto, a providência mudou as perguntas também nesta circunstância que nos foi dada a viver e que nos está a ser dada a viver. E então a razão, percebe-se que a razão é para o mistério bem mais do que apenas para a sua utilização útil, por uma tautologia. Tiago, o que é que tem a dizer sobre isto também? Crise da fé, crise da razão, também esta provocação que o Padre Pedro faz, que nos ajuda a perceber o que está em questão. Boa noite a todos. Também quero rapidamente agradecer o convite
e o privilégio também de estar numa mesa que não é mesa. Eu tenho uma mesa à minha frente, mas não é a mesa que materialmente partilho com o Padre Pedro, mas que partilhamos aqui, é um privilégio também, pensando no ministério em causa e agora nas aventuras no Douro, e consegui tirar um tempo para podermos estar a conversar. E todas as pessoas que aqui estão, eu fiquei levemente não, eu fiquei escandalizado porque vejo 87 participantes e se me tivessem dito eu não teria aceito, porque eu julgava que ia desperdiçar o tempo de menos pessoas. Mas ao dizer isto, quero tentar pegar assim, nestas ideias, na ideia da razão. Há aqui, nesta pergunta, logo ao início, há outra frase que ficou, que está no espírito desta pergunta também, que é a ideia de nós estarmos habituados a fugir de mil maneiras de nós mesmos. E, portanto, o que eu acredito que acaba por estar em causa num momento destes é um momento verdadeiramente apocalíptico naquilo que a palavra apocalipse quer de facto dizer e que por vezes nós esquecemos. Ouvimos a palavra apocalipse e a nossa tendência em pensarmos no fim do mundo, e não é errado, mas a palavra apocalipse tem a ver com este dom de revelar alguma coisa que estava numa determinada aparência e que por causa de circunstâncias mais aceleradas, vamos dizer assim, de repente revelou coisas sobre a realidade que nos escapavam e, sobretudo, revela coisas sobre nós próprios, nas quais nós estávamos um pouco iludidos. E como o Padre Pedro estava a dizer, tantas vezes estamos convictos de que a razão é uma coisa que tratamos por tu, e estes momentos destapam um cenário que é diferente. E nesse cenário que é diferente, uma das coisas que eu acredito, que tenho pensado nisto nestes últimos meses. Às vezes as histórias mais simples são aquelas que nós, em circunstâncias normais, rejeitamos até como inverosímeis. Não é? Se alguém nos dissesse no passado, vem aí uma crise por causa de uma pandemia e o mundo vai parar, nós acharíamos esse argumento tão pouco sofisticado que teríamos dificuldade até a acreditar ele numa perspectiva científica, como se diz agora. No entanto, são histórias às vezes despojadas no seu argumento, que têm de facto um poder que nós julgávamos que não existia e que de repente nos refletem uma imagem de nós próprios que nós temos dificuldade de nos reconhecer nesse reflexo. E penso sempre naquela história de David, do rei David, homem que a Escritura qualifica como segundo o coração de Deus e que a determinada altura na vida o que fazia estava completamente distante desta descrição. E quando há um momento de hora H, de pôr tudo em pratos limpos, vem o profeta Natã e conta-lhe uma história que de certa maneira é uma história da carochinha, de um homem que tinha uma cordeirinha e havia um homem ganancioso que a queria, e eu revejo-me um pouco neste padrão. Portanto, às vezes há uma história que nos parece tão impraticável, tão inconcebível, e de repente, quando o profeta está a contar aquela história, David irrita-se com esse hipotético homem, que era o homem cruel, até que Natã lhe diz: este homem és tu. E eu acho que às vezes estas crises têm o poder de através de narrativas tão pouco sofisticadas, demonstrarem: este homem és tu, esta pessoa és tu. Enquanto a vida estava normal e ninguém te vinha contar uma história da carochinha, tu julgavas que eras uma pessoa diferente do que realmente és. E isso é um grande fator de humilhação no sentido bíblico, de grande humildade. E nesse aspecto acho que estamos todos a viver. Todas as histórias são bíblicas, porque todas estão nas mãos de Deus, mas esta parece-nos ainda mais do que todas as anteriores. Obrigada, Tiago. Parece-me que tocou aí num ponto mesmo essencial, não é? Desta nossa reflexão e que é levantado no livro. E é interessante até que tenha focado a questão do Apocalipse, que recentemente alguns de nós, ou muitos, terão assistido a uma série de palestras que o Padre Pedro Quintela fez justamente com essa temática do Apocalipse e portanto, pegando nisto que acabou de dizer, ou seja, no facto de que um acontecimento como este
revelou um eu que nós próprios ou não conhecíamos ou não queríamos admitir que conhecíamos, não é? Eu pegava nisso para perguntar aqui ao Padre Pedro também sobre esta, e depois também ao Tiago, sobre esta dimensão de fragilidade, não é? Que se revelou de facto com maior incidência numa circunstância como estas. O padre Julián Carrón toca neste ponto, mas toca nele introduzindo um olhar positivo, quer dizer, ele diz que este embate com a nossa fragilidade teve a grande vantagem de nos tirar do torpor em que habitualmente vivemos, para nos arrancar da distração a que muitas vezes nos entregamos quase sem sabermos. E portanto, precisamente este ponto é um ponto que é essencial, não é? Que compreendamos e queria pedir então a vossa ajuda, Padre Pedro, o que é que nos pode dizer sobre isto? Bom, nós creio que o crescer a maturidade é uma descoberta de nós mesmos e também uma descoberta de fragilidades, mas não das fragilidades não como destruição. Penso que muitas vezes fugimos da fragilidade como um lugar de destruição. Eu estou acampado com o Valdacor, distribuo uma folha às pessoas que acampam comigo, e depois fala-se em torno dessa folha. Eu falo muitas vezes, não sei se portanto, do sucesso do acolhimento que eu vou dizendo, portanto, isso depois é outra coisa. Mas, enfim, este ano o tema da folha que coloquei foi uma frase do Samuel Beckett, falhar melhor, que é uma frase conhecida. A fragilidade, penso que está muito ligada à autenticidade, não é? Portanto, não há vidas autênticas sem o reconhecimento que somos barro, não é? A palavra Adão, Adam, os hebreus dizem que o A é a letra que é reservada para significar e simbolizar Deus e Yahvé. Portanto, o A é a letra que revela o nome de Deus. Se se cortar em Adão esta letra A, fica só dam. Dam significa sangue, significa portanto, enfim, o derramamento do sangue. A fragilidade, penso eu, é esta nossa consciência por demais de que precisamos de relação, de que carecemos, mas que carecemos, não diria no sentido amedrontador da palavra, de uma insegurança psicológica, de um crescimento que não aconteceu, portanto, de uma pessoa que não consegue protagonizar a sua própria liberdade. A descoberta do eu é esta descoberta de que eu careço de relação. Então, falhar melhor, o que é para mim falhar melhor? É falhar melhor, talvez não seja justo ao autor, mas falhar melhor é falhar na minha pretensão de autonomia, falhar na minha pretensão de que há tecnologia para tudo e fundamentalmente que há tecnologia para as coisas, há tecnologia para a felicidade, há tecnologia para me isentar da angústia, há tecnologia para resolver todos os meus conflitos interiores. Portanto, haverá sempre uma terapia qualquer que resolve o meu eu. Falhar melhor para mim é falhar na pretensão de enfim não ser frágil também. O que é dramático não é a fragilidade, porque a fragilidade abre a relação. Penso que o que é dramático é uma pretensão redundante de não apresentar a minha fragilidade àquele que é salvador, àquele que é forte, àquele em quem eu acredito, mas que também acredita em mim. Enfim, acho que a superação da fragilidade, nós conseguimos não ficar bloqueados pela fragilidade,
quando percebemos que Deus acredita em nós e que nos quer colaborar com Ele. Tiago, o que é que nos pode dizer sobre isto, também a partir do seu próprio trabalho, da sua própria vida e vocação, como pastor da Igreja Batista da Lapa? Uhum. Este aspecto que o Padre Pedro fala na ideia de fragilidade é interessante, porque eu acredito que há uma dissonância cognitiva da nossa parte quando falamos em fragilidade, na medida em que eu creio que, enquanto cultura, e estou a ser genérico, portanto estou a fazer uma grande generalização, mas enquanto cultura, os nossos discursos públicos caracterizam-se por um grande desejo de atender esta nossa fragilidade e, por um lado, até respeitar a autenticidade que existe quando a fragilidade é abraçada. Mas, por outro lado, e daí a tal dissonância, temos muito pouco tempo para a nossa própria fragilidade e para a fragilidade dos outros. A verdade é essa. E algo como o que está a acontecer parece que nos dá uma maior capacidade de reconhecer isso. Portanto, tudo aquilo que gostamos de dizer acerca de nós, de estarmos preparados para lidar com a fragilidade dos outros e nossa, às vezes é mais publicidade do que prática. E o que acontece, aliás, há uma frase, eu tomei nota de algumas frases, quando se vive um momento destes que nós estamos a atravessar, é mais fácil, de facto, ficarmos atentos para estas perguntas complicadas, como o Padre Pedro falava, a determinada altura a pergunta de que e para que foi feita a realidade. As respostas não são imediatas, mas subitamente ficamos mais capazes para fazer melhores perguntas, eu acredito. Claro que depois também aparece aí uma tentação, que é na ausência de uma resposta prática ou de uma resposta imediata, sucumbirmos ao desespero, ao medo, é uma coisa que facilmente acontece, mas só o facto de podermos estar numa circunstância onde subitamente temos de reconhecer que muito daquilo que temos vindo a alardear como declaração de intenções acerca do tipo de pessoas que nos queremos construir, nem sempre corresponde, eu acho que é interessante. E dou um exemplo comezinho, mas eu fiquei admirado logo nas primeiras semanas de confinamento. Alguns amigos ligaram-me, não fui eu não fui o bom amigo, eu fui o mau amigo que recebeu a chamada dos bons amigos. Mas alguns amigos com quem eu não falava já há muito tempo ligaram-me. E eu lembro que um dos primeiros que me ligou, com quem eu já não falava há muito tempo, ou pelo menos há algum tempo, a determinada altura eu perguntei-lhe, então, mas o que é que te faz ligar-me? E depois senti-me mal, naturalmente, porque ele disse, não queria apenas saber de ti e agora estou obrigado a parar isso. E eu pensei, pois, ele de facto é o bom amigo em busca do mal. E eu não tinha ainda tomado nenhuma iniciativa assim, também honestamente, porque a vida de pastor é feita de nós termos de andar a buscar muitas pessoas e nem sempre temos depois a oportunidade para ir aos amigos com quem não falamos há mais tempo. Mas a falta de urgência, vamos dizer assim, a falta de agenda dele tinha mais de urgente do que eu não compreender o porquê dele me estar a ligar, e eu acho que isto é significativo. Mas então, qual é o olhar verdadeiro para isto, não é? Como é que dizer, há muitos dados nesta situação, não é? Que nós todos estamos a viver, que tornam evidente estarmos diante de um mistério, não é? Diante de um mistério que, no fundo, constitui a realidade inteira, não é? Mas que emerge com particular evidência, em alguns casos, como neste, não é? Ora, para nós cristãos, as circunstâncias de algum modo falam, não é? São sempre significativas. Por isso, como é que devemos olhar para isto? O que é que nos diz um facto desta dimensão, numa perspectiva de fé? Quer dizer, como é que devemos encarar uma coisa que nos deixa assim, tal como o Tiago estava a descrever e como o Padre Pedro também antes
explicou. Padre Pedro, Bom, mantendo a ordem. Aqui é uma palavra que me parece importante sublinhar, que é a importância de toda esta situação trazer consigo um apelo a que a realidade seja recebida na sua positividade, ou que a realidade seja o lugar da salvação. E, portanto, que a salvação, que não imaginemos que a salvação vai acontecer se conseguirmos transcender a realidade. Bom, penso que no que eu conheço do Dom Giussani, no que eu conheço também do livro do Padre Carron, talvez das coisas que mais me saltaram à vista foi aqui esta contínua chamada de atenção para a importância do real, para que é no real que acontece a encarnação. Portanto, nós, à medida que vamos desligando-nos da contundência da encarnação, vamos sempre ficando mais reféns ou mais disponíveis para imaginar que haveria lugares melhores do que a realidade para acontecer a salvação. Haveria lugares melhores, haveria lugares mais ideais do que a própria realidade. Então, enfim, aqui penso que como é que acolhemos como é que o nosso olhar é verdadeiro neste momento, como é que o nosso olhar respeita a realidade. Penso que também há aqui uma chamada de atenção para uma purificação, para uma drenagem de uma tendência muito presente no espaço contemporâneo e no espaço católico também abundante, que é de confundirmos, portanto, a encarnação com utopias, ou a ideia de que a utopia melhora a encarnação, ou de que é possível um cristianismo melhor, à maneira do Ivan Karamazov. Bom, aqui assim, o tema da utopia, penso que tem sido extremamente invasivo e não só invasivo, portanto, tem tido uma potência de perversão daquela que é a nossa relação com a contundência dos evangelhos, não é? A utopia não estima a realidade. A utopia procura sempre valorizar qualquer coisa de outro que é melhor ainda e que antecipa na imaginação, não é? Que antecipa na imaginação. Portanto, o lugar melhor para a utopia não é Nazaré, o lugar melhor para a utopia não é a Nazaré de cada um de nós. O lugar melhor para a utopia é a cidade, que um gadget qualquer, que é a cidade que Silicon Valley, que é a cidade que os laboratórios hão de conseguir, onde não há dor. Portanto, todo este transhumanismo hoje altamente preocupado em conseguir que chegamos a um tempo em que não há dor, em que não nos encontramos com os limites da deficiência por aí fora. Mas, enfim, parece-me que assim a contundência seria para mim esta. Seria esta aceitação de que é na matéria que Deus é Salvador, é da matéria que Deus é Salvador. Em tempos tentaram-se algumas traduções do prólogo de São João, deixou-se dizer o verbo fez-se homem, o verbo fez-se carne, para se dizer o verbo fez-se homem. Penso que se houvesse alguma tradução atrevida, seria para dizer, em vez de dizer o verbo fez-se homem, que é uma tradução muito evasiva, acho que se quisesse tentar, em vez de dizer o verbo fez-se carne, se quisesse ser qualquer coisa de provocador, teria que se dizer o verbo fez-se matéria, não é? O verbo fez-se matéria. Ora bem, eu creio que o conceito que os cristãos, o conceito bíblico, a experiência bíblica que tem que ser convocada para esta nossa circunstância é o de providência, não é? Este não é um tempo abandonado.
Portanto, este não é um tempo caótico, este não é um tempo sem norte. O que é o pânico? O pânico, para mim, é exatamente a perda do centro. O pânico é esta sensação, esta experiência, esta experiência total de que todos os lados são perigosos. Não é? Nós vemos pessoas que temem serem feridas, cedem ser infectadas por todos os lados. Ora bem, o que é o pânico? É o medo a vir por todos os lados. Creio que há momentos em que não se percebe o rumo da história, mas tenho dito, tenho pregado, acho que o importante é não perdermos o centro da história. O centro da história é a nossa relação com Cristo. Enfim, para onde é que isto está a caminhar, não sei, não vou, obviamente, não vou cair no ridículo de antecipar a história. Para onde é que isto está a caminhar, não sei. Agora, o que penso que é absolutamente decisivo é não perder o centro, que é a relação com Cristo. Obrigada, Padre Pedro. Tiago, eu se calhar juntava a esta pergunta sobre o olhar verdadeiro para esta circunstância, a reflexão que estamos a fazer agora, com a pergunta que lhe está anexa, que é a do nosso testemunho particular de cristãos no mundo, porque a certa altura no livro é contada uma história, não sei se tem presente, um diálogo entre o padre Julián e uma pessoa que teve de ficar separada do marido porque o marido adoeceu com o coronavírus e respondendo à preocupação expressa desta senhora que dizia que queria ajudar o marido, queria oferecer-lhe a sua proximidade, o padre Julián pergunta-lhe ou provoca dizendo, mas se tu não fizeres um caminho, se não viveres a tua relação com uma presença que vence o medo, não é, o tal pânico, quando lhe ligares através do FaceTime, para ele te ver a ti e à tua filha, que ajuda é que lhe vais dar? E depois acrescentou, só o podes ajudar se fizeres o teu próprio caminho. Ainda que não lhe digas uma palavra, no teu rosto ele poderá ver então a esperança que o pode sustentar. Portanto, fazia-lhe esta pergunta dupla, não é? Sobre o significado da coisa, ou melhor, o olhar verdadeiro para o facto, para a vida e para este facto em particular, e o contributo então ou a responsabilidade que temos enquanto cristãos, como é que o devemos viver? O Padre Pedro já orientou a coisa quando falou na questão da providência. Há uma maneira, provavelmente muito soft e light, mas que pode ser útil, sobretudo a pessoas que não têm fé ou que se sentem menos à vontade a falar nestas coisas, que é a história do copo meio cheio e do copo meio vazio, não é? De nós dizermos assim, olha, isto faz-te valorizar. Aliás, quantas e quantas pessoas agora não dizem, agora é que nós damos valor às coisas antigas, e por muito batido, por muito batida que seja esta frase, ela encerra alguma verdade. Agora, eu também acredito que ela pode ser vista de uma perspectiva mais completa, que é a perspectiva da fé. Que é, olha, ser agradecido porque agora te faltam as coisas que se voltares a ter, é bom que as aproveites mais. Uma espécie de versão Clube dos Poetas Mortos, Carpe Diem, e que não é mau, e que eu percebo que seja uma linguagem imediata que qualquer pessoa possa entender, mesmo quando não tem fé. Mas é verdade que para entendermos a realidade como ela realmente é, usando aqui a redundância, a questão é da providência, e não há nada tão responsabilizador na nossa vida como a graça de Deus. Claro que isto, vamos dizer assim, se a nossa razão não for ensinada pela palavra de Deus, é difícil nós encontrarmos contradições que tornam o discurso da graça muito inconciliável com a nossa vida do dia-a-dia. Porque uma das coisas que não está completamente explicada na revelação divina é precisamente como é que tudo pode ser vivido debaixo da graça de Deus, portanto, qualquer coisa na realidade possa ser vivida como é um dom que nos é dado, lá em Lamentações de Jeremias 3, não é? Diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é uma das coisas que, por exemplo, lá na Lapa insistimos muito, a ideia de que ninguém acorda porque Deus nos deve um amanhã.
cada manhã é um milagre nessa medida. E lembramos, por exemplo, aquela passagem do Chesterton, quando dizia que Deus era um pouco como uma criança que não se cansa da mesma brincadeira quando dizes todos os dias ao sol levanta-te e o sol se levanta. Mas lá está, depois há uma parte que tende a chocar, que é, ok, se isto é recebido da graça de Deus, como é que Deus me pode... Ao mesmo tempo, como é que Deus me pode ver responsável por uma coisa na qual eu não tenho, na qual eu não posso reivindicar propriedade? E nesse diálogo referido no livro, eu creio que se mexe um pouco neste paradoxo, mas que é um paradoxo necessário para todos nós. Não há nada tão responsabilizador na nossa vida como tudo ser pela graça. E sabemos explicar isto? Eu não sei, acho que ninguém sabe. Claro que volta e meia lemos umas coisas mais interessantes que nos ajudam a perceber um pouco melhor este paradoxo. Mas ele é um paradoxo. E quando nós aceitamos que tudo nos é dado, que Deus nada nos deve, mas todas as coisas que nós temos nos são dadas pela sua misericórdia, há uma responsabilidade diferente, mesmo não podendo nós exibir na lapela uma propriedade sobre a vida que nos acontece, cruzada a ela com as coisas que nos são responsabilidade fazer e completar. Portanto, além da história do copo cheio, do copo ao meio cheio, do copo meio vazio, eu acho que nos cabe a nós cristãos, de facto, nesta e em todas as épocas, mas vivermos de uma maneira em que a graça de Deus possa ser a história que nós contamos, de facto. Muito pertinente esse ponto, acho eu, pessoalmente nunca tinha pensado nisso assim, que a responsabilidade é exacerbada pela consciência de que a coisa é dom, não é? De que é graça. Mas, por outro lado, atendendo também àquilo que já antes disseram e que temos estado aqui a pensar, ou seja, que atendendo à nossa fragilidade, à nossa contingência, não é? Que é este aparente falhanço inevitável, de um certo ponto de vista, também reconhecemos, não podemos deixar de reconhecer, até para responder, não é, precisamos ser sustentados, não é? Precisamos de uma companhia de carne e osso, não é? E o Padre Julián diz isto exatamente, que só uma companhia humana, ou seja, uma determinada companhia humana, é que nos pode sustentar nesta vertigem. E portanto, eu perguntava, e se possível também aos dois, senão para já vou ao Padre Pedro novamente, mas que companhia humana é esta? Quer dizer, que características tem esta companhia humana que é ajuda real? Bom, que não seja um fantasma, que não meta medo às pessoas nas suas aparições e desaparições, que não seja um fantasma, que uma companhia que também não seja um império. O império significa que alguém ocupa o espaço todo, que os impérios não têm vizinhos, os imperadores não têm vizinhos, ocupam o espaço todo. Que não seja um fantasma, que não seja um império, que não seja uma ficção, que seja um corpo. Penso que essa companhia, antes de mais, é uma companhia que é uma solicitação à fé, portanto, a reconhecermos que Cristo faz esta companhia neste caminho e se senta à mesa em todos os lugares que assim são Emaús. A companhia é a companhia que Jesus nos faz, não é? Por outro lado, essa companhia tem a visibilidade que para nós os católicos tem a visibilidade, tem que ser concreta. No tempo da pandemia, esta violência de não nos podermos encontrar concretamente, portanto, o que afasta de Deus não é o pecado, o pecado até dá origem a muitas histórias. O que afasta de Deus não é o pecado, o que afasta de Deus é a abstração, não é? Portanto, bendito seja Deus quando então a comunhão que Jesus nos dá tem corpo, tem visibilidade, tem tempo para nós,
tem de proporção com aquilo que é a nossa própria experiência e, portanto, enfim, quando há uma coexistência real, concreta, que tem a consistência da nossa própria vida e que tem a visibilidade do que nos está a acontecer. O não poder ir à igreja nestes tempos é qualquer coisa que eu penso que tem que ser percebido por nós como estar preso ou como estar no hospital. Quer dizer, aconteceu-me qualquer coisa que não é natural, que não é saudável, que tenho que sair daqui, não é? O ir à igreja não é apenas não é um ato social que também tem o seu relevo e que tem a sua dignidade própria. Não é um ato social, não é o rito antropológico. O ir à igreja, parafraseando Santo Agostinho, quando as pessoas recebiam a Eucaristia, Santo Agostinho tem vários sermões nesse sentido, em que diz às pessoas: recebe aquilo que és. Recebe aquilo que és. Mas este receber aquilo que somos, penso que também é sacramental na nossa experiência católica, mas também é ao nível da caridade, portanto, a companhia é uma caridade, ao nível da esperança, a verdadeira companhia onde nos dá esperança, alguma coisa que não é autêntico, a verdadeira companhia tem tempo para o nosso crescimento. Portanto, a verdadeira companhia está connosco nas nossas travessias, com concretizações, com nomes, com lugares, com a efetividade das nossas vidas. Enfim, a ligação com a Igreja, a ligação para nós à Igreja, a ligação para nós com a Igreja, esta companhia, de facto não é para encontrarmos solução para as mil dificuldades que temos. A nossa ligação à Igreja, a companhia, não é para termos solução para os nossos vazios, para os nossos tédios. A nossa ligação para a Igreja é da ordem da salvação, é uma experiência de salvação. A verdadeira companhia é para percebermos que Deus nos tornou acessível à salvação. Deus tornou-nos acessível à salvação por graça, por dom. Deus não faz dom de ninharias, Deus faz dom da própria salvação. Como é que vê esta companhia, nomeadamente seguindo a linha de raciocínio que estava a transmitir há pouco sobre a nossa resposta à graça? Quando penso nesta questão da companhia, a primeira coisa que me ocorre, até uma dificuldade, no sentido em que, e talvez isso seja problema meu, de viver ainda demasiado ligado à internet, mas eu acho que também por causa da internet e por causa de coisas que mudaram a nossa vida, as redes sociais e tudo isso, é desafiador nós vivermos uma companhia além de um desejo de constantemente mostrarmos imagens, de encarnarmos aquilo que queremos ser, mas nem tanto. Ou seja, a caracterização que faço é que uma das dificuldades deste tempo é que, como estamos tão ligados através da tecnologia, há uma coisa que não me parece negativo, que é nós queremos mostrar, somos... como o Padre Pedro dizia, não é? A questão de o verbo fez-se matéria e como dessa matéria fomos feitos, nós queremos dar matéria às ideias que já nos convenceram, à fé que nos acompanha e por aí fora. Mas uma das maneiras como manifestamos isso é, de facto, enchendo a nossa vida de imagens, e estou a pensar, por exemplo, as fotografias que vamos colocar para que a experiência tenha sido real. Os miúdos têm frases engraçadas que dizem hoje em dia, uma frase engraçada é foto ou não aconteceu, e nós vivemos neste mundo que ou há uma fotografia, ou há um post, ou há uma coisa, ou essa coisa ainda está por acontecer. O que significa que esse desejo em si não é negativo, nós queremos mesmo que a nossa carne corresponda àquilo que dizemos, mas ao mesmo tempo criamos aqui uma profusão de imagens e de
que rapidamente enlouquece. Portanto, hoje em dia estamos a ser condenados pelo que dizemos, pelo que não dizemos, por aquilo que devíamos ter dito e não dissemos, e vivemos tempos constantes. E então, em companhia, o que eu penso é que hoje, se tivermos um almoço significativo com alguém, eu falo por mim, eu não me estou a colocar no lado dos bons, eu padeço de todos estes males que menciono aqui, mas se eu tenho um almoço significativo com alguém, tem de haver uma fotografia no fim, porque no final tem de haver um registro que de facto encarne as coisas em que eu acredito e que as pessoas têm de saber, muito além daquelas com que convivo fisicamente. Portanto, eu vejo uma das dificuldades neste tempo é que, ao querermos provar que somos acompanhados ou que acompanhamos, a maneira mais fácil é resolver isto à lei da imagem, à lei da fotografia, à lei da opinião mais rápida. Que com tanto desejo de ser carne e osso, acaba, como o Padre Pedro estava a dizer, acaba fantasma, acaba um desejo que ainda não culminou, mas que de certa maneira se torna socialmente complicado, porque andamos todos aqui a competir para ver quem é a pessoa mais acompanhada ou que mais acompanha. A determinada altura, eu falo por mim, eu sou de facto, não sou um bom exemplo, eu sou uma pessoa ruim, mas a determinada altura, as primeiras semanas aplaudimos à janela os profissionais de saúde. Umas semanas depois eu já tinha raiva dos profissionais de saúde, quer dizer, no sentido em que é tudo tão avassalador, é tudo tão tentar chegar à parte positiva, porque eu acho que há aqui um caminho, e como o Padre Pedro estava a dizer, tem a ver com isto, com a Igreja, com ser o corpo, que é, nós temos de viver esta companhia, que neste caso não é uma companhia qualquer, a companhia primordial é Cristo. Cristo é a palavra que nos criou, portanto, sem Cristo ninguém existiria, independentemente de acreditar nele ou não, e é essa companhia primordial, recuperada na experiência da salvação, que nos leva a encontrarmos os outros todos. Mas esta companhia, ao mesmo tempo, eu acredito que ela tem de viver com algumas características da quarentena, que é desistir desses campeonatos de aparição e de encarnação, porque uma das coisas de facto interessantes na quarentena, aquela frase de Pascal, que eu creio, agora não tenho a certeza, porque é uma frase que está nestes dias a ser citada por tanta gente e eu já não me lembro se estava no livro, se não estava, mas é aquela frase que diz que todos os males do homem se verificam na incapacidade que ele tem de ficar sozinho num quarto. Uhum. E há alguma coisa disto a acontecer de positivo que a quarentena nos trouxe, não é? A minha incapacidade de ficar em casa demonstra coisas acerca de mim que é difícil admitir. E a Igreja aparece aí para não se limitar a ser uma sociedade secreta, mas ao mesmo tempo também para poder ser a sociedade secreta quando o mundo anda a fazer cobrança de caridade pública. A ideia é esta, portanto, ao mesmo tempo a Igreja é corpo de Cristo e, portanto, isso é visível porque o Verbo se fez matéria. Mas ao mesmo tempo também é bom numa época que criminaliza a não causa, a pessoa quando não vai lá e não testemunha a causa da multidão, às vezes o papel da Igreja é ser a sociedade secreta que não precisa de vir alardear, porque já tem a carne e o osso, não dependente destes campeonatos, um pouco fantasmas da aparição. E portanto isso para mim é de facto um incentivo. Eu lembro-me que uma das coisas que mais me alimentou durante o tempo de confinamento em que não nos pudemos reunir lá na Lapa, era um trabalho absolutamente extraordinário que os diáconos estavam a fazer. Portanto, os diáconos da Igreja estavam a fazer 30 por uma linha para poder valer as pessoas, e isso, por exemplo, não se põe na montra, nem tem de se colocar, não temos de ir necessariamente, eu não me sentia na obrigação de ir para as redes sociais a dizer estes diáconos são incríveis. Portanto, a Igreja é o que é, e às vezes isso é muito visível, e às vezes isso está em quarentena e não se vê, e é a graça a Deus que depois resolve um pouco estes dilemas também. Tiago, eu gostava agora talvez de citá-lo, gostava de citá-lo a propósito desse facto que também referiu, portanto, desta nossa dificuldade de estar sozinhos, porque algures escreveu assim: talvez o nosso pouco à vontade com o tempo que passamos sozinhos esteja ligado ao facto de pensarmos que nos compete a nós achar a maneira certa de lidar com as pessoas e com a produtividade. Que tal enfrentar a quarentena antes a partir da possibilidade de sermos nós achados por Deus?
Será que pode explicar um bocadinho melhor esta sua frase, que me pareceu muito sugestiva? Essa frase era uma reação, um texto muito pertinente e bonito, escrito pelo Jacinto Lucas Pires no site, no SJ. E que falava acerca no fundo, nós já estarmos a viver uma proto-quarentena através da maneira como, por exemplo, nos conduzimos na internet, lidando com algumas pessoas e descartando-nos daquelas que não nos parecem à altura de quem nós somos, das nossas causas e por aí fora. E esta era uma ideia muito forte que o Jacinto desenvolvia e depois eu peguei um pouco nisso. Para voltar um pouco àquele dilema, que é precisamente isto, é quem sou eu quando abandonado, quando sem janelas para o mundo, onde o mundo me possa ver a mim ou eu não possa ver o mundo, quem sou eu, qual é de facto a companhia que me satisfaz? Uma das coisas interessantes nesta experiência de hoje vivermos tão ligados através da internet é que, honestamente, eu acho que algumas das nossas fraquezas ficam tão escancaradas no desejo que nós temos de uma companhia que nos aprove, que há características religiosas de pessoas que não se consideram religiosas que ficam destapadas na internet. Isso não quer dizer que as pessoas vão reconhecer isso como uma questão espiritual, mas eu acho que isso fica lá. Portanto, quem é que eu sou quando não há nenhuma companhia a colocar um like naquilo que eu estou a fazer? Quem é que eu sou quando não tenho como demonstrar aos outros que me preocupo por eles? Quem é que eu sou quando tenho de ficar fechado num quarto? Nessa medida, antes que a companhia de Cristo possa suscitar o nosso encontro com os outros, isto não tem de ser vivido em dicotomia, de facto, porque eu acredito que também encontramos Cristo quando encontramos os outros, portanto não tem de ser uma coisa contra a outra, mas é verdade que há um aspecto individual que ele é significativo e que de repente uma necessidade de ficar fechado podia, vamos dizer, facilitar, não numa experiência provavelmente fácil, mas numa experiência que era incontornável. Portanto, o que é que me acompanha quando eu estou desacompanhado? E essa é uma pergunta que, vá lá, sem excesso de zelo, mas a Igreja deve fazer, os cristãos devem fazer. Tu és acompanhado por quem? Quando não podes estar na companhia de ninguém. Aliás, isso chamou-me a atenção até numa citação que eu não conhecia, de Madre Teresa Calcutá. Ela, a determinada altura, isso é citado no livro, e ela diz uma frase que é incrível. Aliás, ela se fosse hoje, estaria a conta do Twitter, ser-lhe-ia cancelada, certamente. Porque ela, a determinada altura, ela é citada e diz: a primeira pobreza dos povos é não conhecer Cristo. E quando nós pensamos nisto, numa mulher que se deu aos outros, mas esta frase é incrível. Há poucas pessoas a sobreviver socialmente através de uma afirmação destas. A nossa primeira pobreza nem é aquilo que, mal ou bem, vamos tentar fazer com os outros. Isso também é parte, claro que sim. Mas a nossa primeira pobreza é se confinados ficarmos, Cristo não estiver connosco. Padre Pedro também numa entrevista disse o seguinte: nós acreditamos em Deus, mas a grande experiência que fazemos é saber que Deus acredita em nós. E depois, referindo-se à comunidade do Val d'Acor, disse: as pessoas que vão à nossa procura são pessoas que a pouco e pouco veem que acreditamos nelas, acreditamos na sua inteligência, na sua vontade, acreditamos no que podem trazer com o seu coração, com a sua liberdade. Podem regressar a uma casa que se calhar nunca tiveram, mas eu regresso a uma casa que se chama dignidade, que se chama confiança. Então eu perguntava-lhe de que matéria humana é que é feita essa casa que acolhe quem vos procura e da qual todos no fundo necessitamos. Bom, eu pego no tema do livro, o despertar do humano, e depois reflexões de um tempo vertiginoso. Um dos momentos para os católicos de grande relevo neste tempo da pandemia foi o episódio do Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro, depois o comentário que faz ao episódio de Jesus
no barco e, portanto, o não tenhais medo, que é uma afirmação que percorre todas as escrituras, esta ideia de não tenhais medo. Este é um tempo vertiginoso. Vertigem quer dizer que a palavra vertigem em latim quer dizer andar às voltas intensamente. É vertiginoso, mas não é medroso, não é medroso. Portanto, eu penso que das coisas mais importantes na nossa vida é encontrarmos pessoas que não têm medo da nossa história e que não se escandalizam. Creio que das pessoas mais fáceis de escandalizar são as pessoas incrédulas, porque tinham uma ideia de perfeição, uma ideia de impecabilidade, uma ideia de mecanismo, de sistema, e portanto de repente quando veem que isso não acontece assim, escandalizam-se, todo o escândalo traz consigo uma autorização da deserção, não é? Quando a pessoa se escandaliza, fica autorizada a poder ir embora. Este é um tempo vertiginoso, mas é preciso despertar o humano. Bem, a nossa casa, penso que é um lugar onde as pessoas são recebidas e, portanto, todo o ambiente que se cria em casa é para podermos conversar daquelas coisas que nunca foram conversadas, daquelas coisas que foram recalcadas, que foram escondidas, foram frustradas. Essas coisas são dores muito grandes na representação que a pessoa tem de si própria, são dores na maneira como a pessoa foi tratada, maltratada, são para mim evidências da existência de Deus, portanto há um medo de enfrentar Deus, há um medo de muitas das pessoas com quem me cruzo, de abordar o tema de Deus, há um medo tão grande do tema de Deus, enfim. A monarquia, não obstante os monárquicos que me possam ouvir, enfim, a monarquia não é um tema que faça que se extremem posições e, portanto, quando se começa a falar da monarquia, ninguém sai da sala, não é? Eu encontro muitas vezes pessoas que, quando começa a falar de Deus, quando se começa a falar da relação com Deus, saem da sala, saem da conversa, etc. Bem, a nossa casa é uma casa onde a palavra, onde é dada a palavra à história das pessoas, exatamente então nesta enfim, dimensão da realidade da palavra, a palavra que permite que eu me diga, a palavra que me é dita e com que os outros me convidam e com que os outros me provocam, esta palavra que depois muitas vezes também é a palavra que o próprio mistério me dirige. Enfim, a nossa casa, penso que o fundamental da nossa casa é conseguirmos ter um ambiente de confiança sem o que não interessam as palavras, não é? Portanto, não interessa anunciar a palavra, não interessa dar a palavra, se o ponto de partida, se a razoabilidade daquilo que estamos a dizer parte da confiança. É porque temos casa que podemos dirigir a palavra uns aos outros, e para que esta palavra não seja barulho e para que esta palavra não seja apenas confusão, portanto é preciso então que se estabeleça um regime de confiança. Então estas coisas são pequeninas, nós somos profundamente legalistas, portanto somos, em algumas coisas temos mais legislação que os fariseus, portanto é preciso que as pessoas, os cigarros que fumam, os telefones para a família, portanto é preciso estabelecer um regime de confiança que parte de não darmos confiança nenhuma à mentira e, portanto, uma grande desconfiança. É porque acreditamos que se pode chegar a este regime de confiança que é preciso, como ponto de partida, não dar hipóteses à mentira e, portanto, temos muita legislação anti-mentira. Ora bem, uma casa onde se pode conversar, e este conversar tem que ver com a confiança, e esta confiança é muito
conflituosa com a mentira. Lembro que, e esta é uma pequena provocação, mas lembro que uma das maneiras como a sociedade contemporânea consegue ter uma poderosa contaminação da mentira é em torno da citação contínua da honestidade. É porque paro ao sinal encarnado, é porque não faço mal aos bichos, é porque separo o lixo, é porque sou honesto nos cêntimos, que depois, desproporcionadamente, posso não pensar com verdade na minha vida. Enfim, uma maneira notária, como temos notação de todas as nossas honestidades, temos notação das desonestidades dos outros e por isso nunca conseguimos falar com verdade da vida. Ali no Val d'Acor há um ponto de partida muito bom, é que todos sabemos as nossas fragilidades, e, portanto as fragilidades de quem lá está espelham as minhas, sabemos das nossas fragilidades, sabemos mais do que das nossas desonestidades, sabemos das nossas mentiras, e então isso é um bom ponto de partida para se poder começar a conversar a fundo da vida. Enfim, é muito mais fácil conversar com uma pessoa do Val d'Acor do que com alguém que cite muito a ética. Impressionante. Padre Pedro, na mesma entrevista em que dizia isto que lhe perguntei agora, referiu-se ao início, ao nascimento do Val d'Acor, dizendo que pretendeu que fosse uma casa onde as pessoas pudessem aparecer, manifestar-se e reencontrar a sua personalidade, que estava esmagada sobre essa mentira, não é? Sobre a dor, sobre o sofrimento. Esta questão da personalidade, não é? Do encontro do próprio eu, não é? De que forma é que a descoberta de um sentido para a vida se pode apresentar como motor que permite o renascer da própria personalidade, da descoberta de quem eu sou verdadeiramente, porque isto nos interessa a todos, não é? Bom, uma pequena nota biográfica, porque me faltavam na altura, creio que faltavam-me hoje o correspondente a 100 euros, não fui ouvir em Roma, estava em Roma na altura, e não fui ouvir o Vítor Frankl, que tinha sido um psiquiatra austríaco, que tinha estado em campo de concentração, enfim, cometi a pusilanimidade de não ter ido ouvir este homem que tinha sido, portanto, prisioneiro de Auschwitz e que viu lá morrer, a família foi morrer, a mulher e uma mulher antes mais, depois também uma filha, e ele próprio se salvou, e portanto é dentro do campo de Auschwitz que ele estabelece na sua cabeça as bases do que veio a ser a logoterapia, que é a terapia através do sentido. E ele, portanto, enfim, o Freud procura resolver os conflitos mexendo na história do passado, o Adler também estava na moda na altura, o Adler diz que cada um de nós tem posse da sua vida, pela vontade, não é? E ele diz o que é importante é procurar uma terapia através do sentido. Ele diz que o desespero, é uma definição dele, o desespero é o sofrimento sem sentido. Isto está no filme no YouTube, encontra-se esta pequena entrevista que ele diz que o desespero é o sofrimento sem sentido. Bom, então, aqui de uma maneira um bocadinho também, que espero que não seja audível ou perceptível, eu não me parece muito que de maneira nenhuma sou favorável a que cada pessoa descubra o seu sentido para a vida. Isso é o que os bandidos e os egoístas e os que se isolam fazem, cada pessoa estar a inventar um sentido para a sua vida. A vida tem sentido, da mesma maneira que o sol tem sentido, levanta-se no Oriente e caminha para o Ocidente, como os rios também caminham de mais alto para mais baixo. Outro dia ouvi uma frase formidável pela parte da Sofia Gouveia Pereira, da Joana, da Carmen Blixen, sobre os pássaros que voam para sul e que não vão ao engano, e dos rios que caminham para os oceanos e que não vão enganados, e por isso bem-aventurados todos os nostálgicos, porque hão de regressar a casa. Enfim, a vida tem sentido
E para mim, o sentido da vida é a grande migração e o grande êxodo, o mais difícil de todos, e, portanto, aquele que nos dá mais tarefas, a grande migração, que é o passar do eu ao tu, não é? O passar do eu ao tu. O passar de uma vida narcísica, que é uma das grandes manifestações do tempo contemporâneo. Eu lembro que narciso e narcótico são palavras com o mesmo ético, portanto é a vida encantatória, a pessoa em torno de si, fechada em torno de si própria. Daí que, então, nós a palavra casa, a palavra casa é uma palavra contra a abstração, uma palavra concreta, portanto é uma palavra que tem geografia, pede horários para limpezas, pede empenho em limpeza, pede pinturas, pede ânimo, pede entusiasmo, pede delicadeza, enfim, pede essas coisas todas que é feita uma casa. Portanto, a palavra casa vai contra quartel, vai contra hospital, nem que seja de topo, vai contra prisão, vai contra barraca, vai contra confusão. Portanto, ora bem, a casa é este lugar onde descobrimos que a vida tem sentido, exatamente nestas pequenas coisas que se fazem em favor do outro. O pai da Sofia Gouveia Pereira, o professor Gouveia Pereira, uma vez disse qualquer coisa que eu retive e que às vezes repito, que as pessoas que estão connosco em recuperação já têm metade da recuperação feita quando descobrem o sofrimento dos outros, não é? Portanto, quando percebem que os outros também sofrem. Bem, então, o que é o sentido? O que é o sentido? Eu penso que há um sentido para a vida, que é eu passar do eu ao tu. Mas este sentido depois tem 1000 cores, este sentido tem 1000 protagonismos, tem 1000 ritmos, exatamente como cada um de nós, com o sol que se levanta, faz tantas coisas diferentes. Este sentido para a vida é o passar de uma vida refém da fantasia, do imaginário, refém das pré-compreensões totalitárias, passar da autossuficiência, da autojustificação, passar da evasão, da fuga. Então, é uma palavra aqui para nós, das palavras mais decisivas, que é passar a uma relação. A palavra mais poderosa para dizer relação é comunhão, não é? Portanto, em que o que me liga ao outro é também como eu me ligo ao outro. Mas se isto é mútuo, isto depois tem a solidez desse outro que se liga a nós e que nos dá a sua solidez própria na resistência. A resistência de uma casa, a resistência de uma comunhão é uma evidência de que há ali qualquer coisa que é maior do que a soma dos fatores humanos. A resistência é um grande sinal de bênção. Obrigada, Padre Pedro. Eu, se calhar, atendendo à hora, fazia a seguinte sugestão: se houver eventualmente alguém que queira fazer uma pergunta, 2 perguntas, enfim, temos mais ou menos 10 minutos, no máximo, dos máximos 15. Penso que a Luizinha estará aí a gerir isso, se no caso de haver alguém com a mão no ar, mas sintam-se à vontade, aproveitem. Bem, enquanto algum eventual perguntador ganha coragem, eu aproveito para dizer que este livro, O Despertar do Humano, vai ser editado pela Paulo, está quase a sair, sai agora na primeira semana de agosto, e portanto estará disponível para quem quiser comprar, tanto na secretaria do CL, não é? Como em algumas livrarias, como a FNAC, a Bertrand, a Paulos, etc. Portanto, quem não tenha ainda o livro na mão e o queira ter, terá essa oportunidade brevemente. E pronto, sendo assim, se não há sinal em contrário, eu acho que ficávamos por aqui. Aliás, temos aqui muito material, entre aspas, sobre o qual pensar, sobre o qual rezar, e temos muito para agradecer. Aliás, estava a ouvir o Tiago Cavaco e o Padre Pedro e a pensar que, de facto, esta disponibilidade,
destes amigos, porque o Padre Pedro já é amigo de tantos de nós de longa data e o Tiago também já mostrou a sua amizade connosco em vezes anteriores, nomeadamente no meeting, em que alguns que aqui estão a ouvir certamente também já o conhecem bastante bem, mas estava a pensar que de facto isto também é dar a vida pelos amigos, não é? O dispor de tempo para vir dar um pouco de si, da sua pessoa e da sua forma, da sua relação com o próprio Cristo, para bem de todos nós, e portanto é mesmo com muita alegria que eu queria dizer em meu nome e de todos, muitíssimo obrigada por este serão e por este contributo à nossa santidade, à nossa felicidade, à nossa vida nesta terra. E desejava boa noite a todos também e até breve, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigada, Tiago, muito obrigado, Padre Pedro. Obrigado. Boa noite a todos.